Olá! Me sugeriram que eu comentasse uma questão de média aritmética ponderada, que é um assunto que tem aparecido em alguns programas de provas recentes da Fundatec, como é o caso do IP Saúde. Então, antes de comentar uma questão, eu resolvi dar um exemplo do que seria o cálculo de uma média aritmética ponderada, para não pensar nisso exatamente só como uma fórmula, tá? Que é o jeito que eu gosto de trabalhar, com compreensão, com entendimento. Acho que fica mais fácil e mais tranquilo de realmente compreender o assunto e resolver as questões. Então, a ideia é a seguinte. Imagina que eu tenha comprado 3 lâmpadas por R$9 cada uma. Daí passaram-se uns dias e eu encontrei na promoção as mesmas lâmpadas por R$6. Daí eu fui lá e comprei 7. Então, qual é o preço médio que eu paguei nessas lâmpadas? Qual é o preço médio por lâmpada? Eu não posso simplesmente somar 9 mais 6 e dividir por 2, tá errado se fizer isso. Tá? Por quê? Porque eu comprei quantidades diferentes dessas lâmpadas. Então, isso é ponderar. Atribuir pesos diferentes. Então, não pensa nisso como uma fórmula. Vou pensar nesse problema que eu criei aqui agora. Eu fui lá e comprei 3 lâmpadas por R$9 cada. Então, 3 vezes 9, R$27. Depois que encontrei na promoção, as lâmpadas custando R$6 cada uma, fui lá e comprei mais 7. 7 lâmpadas a R$6, 6 vezes 7, 42. Então, eu gastei ao todo R$69, tá? Aqui em reais. Gastei R$69 na compra de 10 lâmpadas. Né? Comprei 10 lâmpadas e custou ao todo R$69. Então, qual é o preço médio por lâmpada? Qual é o preço médio que eu paguei nessas lâmpadas? Gastei R$69 na compra de 10 lâmpadas. Então, quer dizer que o preço médio é de R$6,90. Então, isso aqui é um exemplo de cálculo de média aritmética ponderada. Quando a gente tem preços e quantidades diferentes, a gente não pode simplesmente somar os preços e fazer a média. Se eu tivesse comprado uma lâmpada de R$9 e uma lâmpada de R$6, daí sim, bastaria somar e dividir por 2. Somar os preços e dividir por 2. Mas como foram 3 lâmpadas de um valor e 7 lâmpadas de um outro valor, isto é um cálculo de média aritmética ponderada. O que é a fórmula da média aritmética ponderada? Tá? O x com a barrinha em cima é a indicação de média. Então, média ponderada. A gente faz x1 vezes o peso 1, mais x2 vezes o peso 2. E assim vai, somando todos esses produtos. Xn vezes o peso n. E divide pela soma dos pesos. Tá? Essa é a fórmula para calcular média aritmética ponderada. Mas de preferência que você tenha a compreensão do que significa. Que ponderar é atribuir pesos diferentes. Então, se eu tenho quantidades e preços diferentes, como eu mostrei, se eu tenho uma prova que tem peso 2, outra prova que tem peso 3, são essas características dos problemas de média aritmética ponderada, tá? Então, eu separei aqui uma questão da Fundatec, de uma prova da Prefeitura de Imbé, aplicada em 2020, que é o seguinte: João fez 2 provas e ele tem os resultados seguintes. A prova 1, ele tirou nota 9. E o peso dessa prova era peso 1. Na outra prova, ele tirou 6,5 e o peso era 2. Tá? Fez uma prova, tirou 9, o peso era 1. Fez outra prova, tirou 6,5 e o peso dessa prova era peso 2. Para que João fosse aprovado, a média das provas deveria ser maior ou igual do que 7. A partir disso, pode-se concluir que peso 1, a nota da prova, vezes o peso, mais a nota da outra prova, vezes o peso, dividido pela soma dos pesos.
É como se ele tivesse feito, na verdade, 3 provas. Essa prova com peso 2 é como se ele tivesse tirado 2 notas 6,5, né? Uma nota 9, outra 6,5 e uma outra nota 6,5. 9 mais 13 dividido por 3. Tá? 6,5 vezes 2 é 13. 13 mais 9, 22. Então, fica 22 dividido por 3. Isso dá aproximadamente 7,3, para ficar 3, né? Uma dízima. Nem precisa calcular aqui o valor da dízima, tá? Porque o que acontece é 21 dividido por 3 já dá 7. Então, 22 dividido por 3 vai ser um número com certeza maior do que 7. E é isso que importa, tá? A nota do João vai ser com certeza maior do que 7. A questão pergunta, então, qual é a situação do João. Então, a gente pode dizer que o João foi aprovado. Tá? Podemos dizer, então, que o João foi aprovado, pois sua média foi maior do que 7. Tá? Nessa questão, a alternativa correta, então, era D de dado. Se ficou alguma dúvida, comenta, me pergunta que eu tento ajudar, tá bom? Se quer sugerir algum assunto, entre em contato pelas redes sociais ou nos comentários desse vídeo mesmo, tá bom? Até a próxima!